Amigos do Legale, hoje eu venho trazer uma novidade, a apresentação de um curso de reclamação trabalhista. Este vídeo é apenas uma demonstração do curso. Naturalmente, não é o curso propriamente dito, é uma demonstração do que oferecemos no curso, do que? De petição inicial trabalhista. E o que tem num curso de petição inicial trabalhista? Tem a experiência da prática, da vida como ela é, de como deve pedir. Não é? Esse curso vai demonstrar como a sua petição inicial trabalhista pode ser remodelada. Não é? Para o quê? Para um fim mais objetivo. Olha só, acompanha a gente aí no template. Não é? O primeiro aqui vai trazer o objetivo, aí os meus contatos. Em seguida, olha só que legal, que tal trocar na sua petição inicial aquela parte que você coloca dos fatos, logo após a qualificação? Para o quê? Para isso que está na tela, da breve exposição dos fatos de que resultou o dissídio. Da onde eu tirei isso? Artigo 840, parágrafo 1º da CLT. É assim que faz petição inicial trabalhista. O 282 ou o novo do CPC em nada nos aproveita. A petição inicial trabalhista, ela exige apenas e tão somente o quê? Uma breve exposição de fato. Simples e objetiva, breve exposição de fatos. Não tem que ficar escrevendo de forma técnica, como é lá no cível. Tá ok? E isso adianta muito para a gente. Por quê? Porque é uma forma técnica de bater na reclamada. Não é? E fica tranquilo, não há que se falar em inépcia, não tem inépcia, é assim que faço e minhas petições não são inéptas. Não é? E vamos lá, e na tela um exemplo, olha aí uma tesezinha, não é? Tá vendo em vermelho? Começo, meio e fim, é assim que se faz. No começo você dá a notícia ruim para a reclamada, no meio fundamenta e já faz um pedido, sem falar nada. E digo mais, todos os pedidos possíveis e imagináveis no processo do trabalho devem ser feitos em um parágrafo, apenas então somente, de 5, 6 linhas no máximo. Se você falar mais do que isso, você já vai estar ajudando a reclamada na tese de defesa dela. E a sua petição, repito, não será inepta. Continuando, falo do que? No curso de grupo econômico, de responsabilidade solidária, de falar das duas numa peça só. Pede a responsabilidade solidária e, subsidiariamente, a subsidiária. Ensino passo a passo a fazer isso. E é assim que faço e tenho sucesso. Continuando, CCT e ACT. Como fazer os pedidos com fundamento em convenção coletiva e acordo coletivo. Colega, doutora, não dá para imaginar uma petição inicial saindo do escritório sem convenção coletiva. Não dá para pensar nisso, é muito braço curto, desculpa a sinceridade, em ter coragem de distribuir uma peça inicial sem juntar uma convenção coletiva. Não é? E muitos colegas me perguntam, mas, poxa, Custódio, eu distribuo lá, mas eu peço o quê? Olha aqui um desfile de teses que as convenções coletivas nos oferecem. Não é? E começa lá no template, dos pedidos com base no texto coletivo. Veja lá, reajuste salarial, anuênio, vale-refeição, seguro de vida. Essa do seguro de vida é o máximo. Uso sempre essa daí e tenho êxito significativo. Muitas vezes ganho mais no processo dentro do seguro de vida do que propriamente no direito que eu estou discutindo. Por quê? Porque nesse exemplo a convenção coletiva ela não faculta a contratação. A convenção determina que a empresa, que a reclamada, contrate o seguro. E o que eu quero? Eu, como advogado reclamante, quero apenas e tão somente que a reclamada demonstre a contratação. E, em regra, o que elas trazem na defesa? A opção do empregado, quando da contratação, quando da contratação do contrato de trabalho, naturalmente, quando da admissão do empregado, que esse empregado abriu mão da contratação do seguro. Mas não é isso, não é? Essa é a tese que sobrou para a reclamada, mas aí a condenação é certeira, não é? E aí nós vamos mostrar o passo a passo de como pedir isso daí. Cesta básica, vale alimentação, enfim, o que o colega deve fazer? Dar um passeio na convenção coletiva ou no acordo coletivo, não é?
com o coração maldoso, peludo, de ir lá e pedir tudo o que tem que pedir. E mostro passo a passo no nosso curso como fazer isso. Que mais? Ainda tudo isso no mesmo curso. E ainda vamos falar do quê? De acidente de trabalho e de doença ocupacional. Falo o que é o acidente de trabalho, não é? Típico, de trajeto, não é? O atípico, as doenças ocupacionais. O que é uma doença profissional, o que é uma doença do trabalho, como pedir. Oriento como fazer a petição de quesitos, que é fundamental para o sucesso da lide quando envolver acidente e doença do trabalho. Com causa, outro elemento fortíssimo que vejo na prática que os colegas não sabem pedir. Não é? E por aí vai. Exemplos de teses. Olha aí, acompanha a gente. Doença ocupacional, reintegração, indenização, realização de perícia, tudo passo a passo, como construir a sua tese. Não é? Artigo 950 do Código Civil Brasileiro. E para completar aqui essa pequena demonstração de como é o nosso curso, a tese do dano emergente e do lucro cessante, que eu vejo advogado pedir errado e perder dinheiro, não sabe pedir, tem que tomar paulada mesmo, não sabe pedir. E já fica uma advertência também, é crescente o número de clientes, ex-clientes, no caso dos advogados, entrando com ação contra o seu, então, advogado, porque ele não soube pedir. Então, toma cuidado, colega. Já que você está nos assistindo até agora, vendo a proposta de como fazer uma petição inicial de forma técnica, demonstra que você tem, no mínimo, interesse. Então, vale a pena. E presta atenção nessa tese. Olha só que coisa maravilhosa para se ganhar bastante dinheiro. Dos danos emergentes e dos lucros cessantes. Aqui está a tese, mas vamos direto para a jurisprudência. Olha que interessante. Acidente de trabalho, lucros cessantes, período de afastamento previdenciário. Em caso de acidente de trabalho, os danos materiais devidos pelo empregador incluem os lucros cessantes até o fim da convalescença do empregado. Ou seja, olha isso, colega. Ou seja, os salários devidos desde a data do afastamento até o termo final da percepção do benefício previdenciário. É exatamente isso que eu estou falando. Todo o período, não sou eu que estou falando, aliás, devo corrigir, quem está falando isso é o desembargador, não é? Porque é julgado de segundo grau, TRT da terceira região, maravilha. E o que está falando aqui? Aqui está falando que todo o período que o empregado ficou afastado por conta de auxílio-acidente, auxílio-doença, acidentário, o período que ele sofreu acidente, que ele ficou afastado, ele ficou recebendo do INSS, não ficou? Ficou. E ficou recebendo o quê? Seguro. E salário? Salário não. E o que a gente está cobrando, que eu ensino a cobrar aqui? A cobrar o salário. E tem que pagar? Tem que pagar. Olha aqui o que está continuando, então, a jurisprudência. E fala lá, ó, período no qual o empregado ficou privado de desenvolver atividade laborativa remunerada em face do infortúnio, ou seja, do acidente. E continua, veja a parte em negrito. A percepção de benefício previdenciário não prejudica o deferimento da verba indenizatória. Vou ler de novo. A percepção do benefício previdenciário, ou seja, do auxílio-doença, não prejudica o deferimento da verba indenizatória. Que verba indenizatória? O pagamento agora pela empresa, pela reclamada, de todo o período que o empregado ficou sem trabalhar. E aí eu falo o porquê. No curso eu explico direitinho o porquê que funciona dessa forma. E os advogados não sabem pedir, não pedem essa montanha de dinheiro. Continua. Pois a Constituição da República estabelece claramente que o pagamento das parcelas decorrentes do seguro-acidente não exclui a indenização devida pelo empregador. Ou seja, empregador vai pagar, meu amigo, com o empregado afastado, porque sofreu acidente por culpa da reclamada, o que vai acontecer? Vai pagar o salário, sim, dele, mesmo sem trabalhar? Mesmo sem trabalhar. Quem está falando isso? Eu? Não, eu nem existo. Quem está falando isso? Desembargadores aqui de tribunal regional, já sendo acompanhado por juízes de primeiro grau. Então, esse é o caminho, tá ok? Espero ter sido bastante claro. Fica o convite. Vale muito a pena fazer o nosso curso de petição inicial trabalhista, tá ok? Logo, logo estará disponível aí no Legale e tenho certeza, a sua redação não mais será a mesma, tá ok? Um abraço muito carinhoso e sucesso na advocacia.